Olá, queridos, muito bom dia para você. Excelente quarta-feira. Que a paz do Divino Espírito Santo repouse sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre a vida dos teus. Amém, queridos? Queridos, hoje o meu devocional é um devocional diferente. É um devocional de despertamento para nós que somos evangélicos, que somos cristãos, e para você que ainda não fez uma aliança com Jesus, apressar-se em fazer. Porque, queridos, é de uma forma clara e notória que Jesus está voltando. E, infelizmente, muitos de nós evangélicos e alguns outros que ainda não se decidiram ao lado de Jesus, estamos cegos. Queridos, nesses últimos dias, o Espírito de Deus tem me levado a um nível de intimidade, de busca mais intensa com Ele. E Deus tem me mostrado algumas coisas, queridos, tem me feito sentir e ver algumas coisas que antes eu não conseguia observar. Cada vez que nós buscamos ao Senhor, Ele se revela mais para nós. Eu glorifico a Deus, que Deus sempre botou esse desejo no meu coração. É um desejo que o próprio Deus colocou em mim. Desde quando eu me entendi como uma verdadeira cristã, eu comecei a gostar de orar. Então, hoje, a minha vida é de uma total busca pela presença do Senhor. Eu busco, eu oro, eu procuro vigiar, porque nós somos pecadores, nós somos falhos e por vezes nós deslizamos, e isso é fato, porque nós somos humanos. E o próprio Deus diz que aquele que disser que não tem pecado, esse se faz mentiroso. Então, queridos, eu sou uma pecadora, falha, mas que Deus tem me mostrado algumas coisas, queridos, que nós, como evangélicos, que a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, precisamos enxergar. Queridos, é notório, nesses últimos dias, nós vermos tantas coisas terríveis acontecendo sobre a terra. Sempre aconteceram, mas a intensidade que está acontecendo agora é muito maior. E Deus, Ele chama nós, a igreja dele, para uma intensidade de busca. Queridos, o mal tem atacado as pessoas. E nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos, de uma forma rápida, descer aos pés do Senhor, pedir a Deus misericórdia por nós e pelo nosso país, pelo nosso mundo, pelas pessoas. Nós precisamos orar. Queridos, nós, infelizmente, estamos lutando contra oponentes errados. Ao longo dos anos, queridos, nós cristãos, lutamos contra oponentes errados. Veja que muitas vezes nós dissemos que nosso Deus está no controle, mas na lógica, quando Deus realmente toma o controle da nossa vida e nos diz o não, nós queremos vingar ou rebater com aquele que saiu vencedor na história. Nós tiramos o exemplo claro na política, quando alguns de nós cristãos se candidata e ora ao Senhor e diz: Deus, cumpra a tua vontade, Pai, na minha vida. E quando Deus dá um não e o oponente é eleito, alguns de nós vai para a rede social denegrir a imagem daqueles que foram eleitos, que são feitos autoridades. E desde quando, queridos, nós fazemos isso, nós já estamos pecando contra Deus. Por quê? A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar as autoridades. Então, se nós acreditamos que o nosso Deus está no controle e o candidato oposto foi eleito, nós não devemos denegrir a imagem dele. Nós não devemos difamar ele. Nós não devemos amaldiçoar. E sim, orar por ele. Orar para que Deus abençoe ele e use para fazer o melhor governo, para que nós mesmos não venhamos a sofrer. Mas, infelizmente, o que é que nós fazemos? Nós denegrimos a imagem, nós não respeitamos, nós difamamos
e nós reagimos como se não estivesse acreditando que realmente Deus está no controle. E que quem sentou na cadeira foi porque o próprio Deus permitiu. Porque, queridos, quando nós entendemos o tamanho do nosso Deus e sabemos que Ele, quando Ele determina algo, nada e ninguém pode impedir. Se Deus disser que a vitória é sua, é minha, é de quem quer que seja, ninguém pode tirar. Então, queridos, quando nós pedirmos algo a Deus, quisermos muito algo de Deus, orarmos e acreditarmos que Deus está no controle, e nós tivermos uma resposta negativa acerca daquilo que pedimos, vamos continuar adorando ao Senhor, porque não foi a vontade do Senhor que a vitória fosse nossa. Porque se fosse a vontade dele, ele teria nos dado. E se ele deu ao oponente, é porque ele quis dar. Se ele permitiu o oponente ser vitorioso, é porque ele quis. Então nós, como verdadeiros cristãos, nós devemos orar. Queridos, o reino espiritual está trabalhando na terra de uma forma terrível. E nós perdendo tempo com coisas tão pequenas, em redes sociais, com políticas, com besteira, com brigas, com picuinhas. Queridos, nós devemos nos posicionar. Deus convida a igreja dele para se posicionar. Nós estamos sendo muito mal educados. Eu digo nós porque muitas vezes eu sou, queridos, eu também sou falha. Eu também erro. Eu não estou dando lição de moral de ninguém. Eu não estou falando de A, B ou C. Não. Eu estou dando um exemplo para nós, algo que Deus me permitiu ver e que eu quero convocar um exército de cristãos para orar junto comigo. Vamos juntos, queridos, orar, invocar o nome do Senhor. O Senhor diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Deus quer anunciar coisas grandes para nós, mas nós precisamos ser educados, deixar Ele falar. Queridos, é incrível, quando nós nos silenciamos, nosso Deus fala. Nós precisamos nos calar para o céu falar, para Deus se mover, para Deus agir, nós precisamos nos calar. Ele diz o quê? E pelejareis contra vós e não prevalecereis, porque eu sou contigo para te livrar. O Senhor manda que nós nos calemos. Fugiu agora o versículo que diz que nós devemos nos calar. Então, queridos, nós precisamos falar com Deus. Estamos nos silenciando com Deus e falando muito com nossos oponentes, ou com aqueles que nos perseguem, ou com amigos, ou com inimigos, quem sabe, ou com opositores. Nós estamos perdendo muito tempo, quando devemos nos silenciar. Queridos, quando Deus me ensinou isso, a minha vida espiritual mudou. Deus me deu um nível de experiência com Ele, nunca antes eu tinha. Nunca antes eu tive. E hoje eu estou no nível de experiência com Deus, que eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, todo o sofrimento que eu já passei. E pelo que tenho passado ainda, queridos. Porque Deus, Ele usa coisas e pessoas para nos colocar, nos transportar para o nível que Ele quer nos levar. E muitas vezes nós não entendemos e nós queremos brigar com as pessoas, esquecendo que tudo que nos acontece é permissão de Deus e que Deus está permitindo para nos levar para um nível de experiência mais profunda com Ele. E quando nós entendemos isso, fica tudo mais fácil. Nós entendemos que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, que o próprio Deus disse. O Senhor diz, e pelejareis por vós, eu pelejarei por vós, e vós calareis. Esse é o versículo que eu queria lembrar. Pelejareis por vós e vós calareis. Enquanto você se cala, você faz silêncio, o reino espiritual, o reino celestial se move em seu favor.
em meu favor. Que Deus me ajude, queridos, e nos ajude a nos silenciarmos para que o nosso Deus se mova e trabalhe e fale por nós. Porque enquanto estamos falando demais, batendo lata, fazendo barulhos, fazendo passeatas que não está levando a nada, fazendo movimentos que não está levando a lugar nenhum, se nós tivéssemos nos posicionado como um exército do céu, de joelhos, orando e clamando ao Senhor, vigiando, orando em silêncio, clamando ao Senhor, creia, queridos, Deus já tinha se manifestado em nosso favor. O céu já tinha descido por nós. Mas nós não estamos nos calando. Nós estamos falando demais. Aí você pode dizer, eu não, você. É verdade, eu já falei muito. Mas glória a Deus, que Deus me deu humildade para reconhecer que eu preciso me calar. E eu preciso descer. E que você também tenha, queridos, humildade para reconhecer que nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Que nós devemos respeitar as autoridades, seja ela quem for. Se ela está na posição, é porque Deus permitiu. E nós devemos orar por eles, abençoá-los e não amaldiçoá-los. Porque cada vez que nós amaldiçoamos, a nossa língua tem poder, a nossa palavra tem poder. Infelizmente, aquilo vira um peso sobre aquele que está sendo amaldiçoado. E quem irá sofrer com as consequências somos nós. Porque não cumprimos o que o próprio Deus manda. Então, queridos, Deus nos chama. Eu tive uma experiência com Deus linda nesses últimos dias. De uma busca intensa, queridos. De ver o céu se mover de uma forma sobrenatural. E foi aonde que Deus me revelou isso que eu estou falando para você, que me deu esse entendimento. Para de estar denegrindo a imagem de político A, político B, de oponente A, oponente B. Para, abençoa, deixa Deus trabalhar na vida de cada um conforme a vontade dele e no tempo dele. E o nosso papel é orar por eles, buscar por eles. Se alguém está te perseguindo, não odeie. Não lance praga, não deseje o mal. Não faça o mal também, não. Quer ver uma experiência linda, queridos? Quando alguém se levantar para te perseguir, peça a Deus que encha o seu coração de amor, perdoe e sinta amor pela pessoa. E peça para Deus destruir, sim, o mal que está usando a pessoa contra você. Mas não se levante contra ninguém. Porque Deus não está nesse negócio. Deus não aprova esse negócio. Deus não está conosco quando nós fazemos aquilo que Ele reprova. Então, quando nós praticamos algo que Deus reprova, é claro e evidente que nós seremos derrotados. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós precisamos nos posicionar como tal. Pois Deus, Ele quer se revelar ao mundo através de mim e de você. Mas precisa que eu e você se posicione como verdadeiros filhos de Deus. E volte a agir como verdadeiros cristãos. Abençoando e não amaldiçoando. Orando pela nossa nação, pelos nossos países, pelas pessoas que têm se levantado contra você e contra mim, porque não são elas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, Deus avisou, exatamente porque Ele sabia que a carne e o sangue ia ser usado contra nós. Mas se nós buscarmos a Ele, Ele é fiel, queridos, para acalmar a tempestade. Ele é fiel para nos dar a vitória. E, enfim, a vitória será a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, cumprida. Seja ela um não para mim e para você, ou um sim para nós. Quantas vezes, queridos, nós não queremos fazer certo tipo de coisa? E nós somos do nada. A mente é terrível. A ansiedade nos faz tomar atitudes impensadas
e até cometer coisas que nós não queremos. Às vezes acontece coisas, deslizes, que você diz, meu Deus, eu não queria fazer isso. Como que eu fiz isso? Como eu falei? Como eu toquei aqui? Como eu não queria fazer. E acontece um deslize, você toca naquilo, e você fala aquilo. E quando vê, nós fizemos coisas que depois, meu Deus, eu não queria fazer, porque eu fiz. Porque nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas, conosco, para que nós possamos abençoar outras pessoas e que Deus, queridos, nos ajude a entender quando Ele nos dá um não, a aceitar e continuar acreditando que Ele está no controle. Porque muitas vezes a gente acredita que Deus está no controle apenas quando Ele nos dá uma resposta positiva do que estamos pedindo. Então, queridos, a partir de hoje, não denigre a imagem de ninguém, não. Abençoa. Ora. Vamos orar. É que Deus não me autoriza a contar a experiência que eu tive. De uma forma linda, queridos. E é uma experiência tão linda, tão linda, tão linda. Que Ele mostrou a confirmação assim de uma forma clara. Para que eu veja como o céu se move quando nós nos calamos e oramos. É lindo, queridos. Peça a Deus que te ajude a orar. Comece com 1 minutinho, você que não consegue. Com 2, com 5. Quando você está com 1 hora, 2 horas, 3. Se Deus deixar, até a noite toda. Comece. Comece, queridos. Você vai ver quanto é bom adquirir uma experiência profunda com Deus. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer a sua palavra. Mas nós precisamos também não esquecer que nós devemos buscar intimidades com Ele. Porque a intimidade, Ele fala com você, você ouve. Você ouve a voz do Senhor. É incrível, queridos. Ele fala, você escuta. É muito lindo. Deus, Ele é fiel. Busca o Senhor. Fala menos, ora mais. Eu sei que nós estamos vivendo em um mundo que, infelizmente, nós temos tantos anseios e o Senhor manda a gente lançar sobre ele a ansiedade, mas muitas vezes nós ficamos. Eu digo porque eu fico, queridos. E eu estou o tempo todo dizendo, tira de mim, Espírito Santo, tira, Jesus. Tira, meu Pai, de mim a ansiedade. E muitas vezes eu me pego muito ansiosa. E são nesses momentos de ansiedade que nós fazemos tantas coisas erradas que nós não queríamos, que nós queríamos esperar a resposta do Senhor. E nós tomamos atitudes que depois, meu Deus, por que eu fiz? Por que eu não esperei? Por que eu tomei essa atitude? Depois até se arrepende. Então, que nós venhamos buscar o Senhor. Que nós venhamos, você que é casado, dê a mão à sua esposa, a seu esposo. Ore juntos. Você não sabe o poder que tem quando o casal dá as mãos e ora. Deus ouve, querido. Se tiver com a vida no altar, tiver em santidade diante do Senhor, unidos, Deus ouve e responde. E se você não tiver com quem orar, chame o Divino Espírito Santo e os anjos, eles estão com você. Ore e Deus te responde. E dê graças a Deus quando a resposta for não. Porque Ele sabe trabalhar. E às vezes nós precisamos de um não. Nós precisamos que o oleiro use algumas rodas para passar por cima de nós, para nos amassar, para nos fazer um vaso novo. Quero dizer para você, as rodas são as pessoas que te perseguem. As rodas são os oponentes que se levantam contra você. São as rodas. Deus está forjando o seu caráter. Deus está nos moldando e forjando o nosso caráter. Que nós venhamos entender quantas coisas, queridos, eu quis tanto na minha vida. E Deus não permitiu. E hoje eu digo, Senhor, muito obrigada, obrigada, obrigada. Graças eu te dou, porque o Senhor não me deu. Mas que no momento eu queria tanto. E Deus não me deu, porque Ele viu que não era bom para mim. Então, queridos, quando Deus não dá, quando Deus não te der, agradeça, diga muito obrigado, Senhor. E abençoe aquele
a quem Deus entregou a vitória. Mesmo que não seja você. Mesmo que lhe custe lágrimas. Mesmo que lhe custe dor. Abençoe quem Deus entregou a vitória. Porque Deus, Ele vai te honrar. E Ele vai te mostrar que foi bom para você, que Ele fez o melhor para você. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde, queridos. Eu não tenho autorização de Deus para contar. Uma das minhas experiências, que são tantas que eu tenho com Deus, queridos, com todas as minhas fraquezas e falhas, com todos os meus pecados, deslizes, Deus, pela misericórdia dEle, por bondade dEle, Ele se revela de uma forma tão linda para mim, tão linda. E eu sei que não é só para mim que Ele se revela para você, Ele se revela para qualquer um que buscar Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, diz o Senhor. Vamos buscar o Senhor, queridos, porque Jesus está voltando. Enquanto nós estamos perdendo tempo, brigando na rede social, com picuinha, com colegas, com amigos, com inimigos, com quem quer que seja, o inimigo está atacando as mentes das pessoas. As pessoas estão se suicidando. As pessoas estão cometendo atos, atrocidades, coisas terríveis, que você olhando, você sabe que ninguém na sua sã consciência cometeria. Simplesmente é uma mente atacada por Satanás, que comete tanta coisa que você diz, meu Deus, como essa pessoa pode fazer? O mal estava atacando, dizendo, se mate, acabou para você não tem mais jeito. E a pessoa acreditou na mentira de Satanás, porque Deus é especialista em mudar a história, mas o inimigo rouba essa fé das pessoas e faz com que as pessoas ceifem suas próprias vidas ou até ceifem a das outras pessoas. Que nós venhamos só orar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Vamos orar, queridos, pelo mundo, para que Deus use de misericórdia para conosco e para com todos que habitam na face da terra. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, nos ensine a amar aqueles que nos ferem e a perdoar, porque só quem sai ganhando com isso é você. E é lindo, queridos, se você amar aquele que te machuca, se você perdoar. Amar não quer dizer você estar vivendo junto, não é comer no mesmo prato, não. É amar e não desejar o mal, é olhar com um olhar de compaixão, de misericórdia, é olhar sem sentir ódio, sem sentir mágoa, sem desejar o mal, sem querer ver o tropeço, ver a queda daquela pessoa. E com o coração leve, sabendo que não tem nada contra aquela pessoa. Você vai ver, dependendo da pessoa, se ela abrir o coração para Deus, você vê Deus transformá-la, libertar e fazer até uma nova criatura nascer. Ou fazer a vontade dele cumprida da forma que ele achar melhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja, que Deus nos ajude, queridos, a buscar a face dele enquanto podemos achar e invocar enquanto ele está perto, porque Jesus está voltando e ele delegou responsabilidade para mim e você, pregar o evangelho a toda criatura. E nós devemos fazer isso com muito amor no coração, com muito Deus no coração, com muita presença de Deus e sabedoria. Eu tenho pedido a Deus, querido, sabedoria, porque Deus me deu esse dom de ganhar almas para o reino dele. E eu tenho pedido a Deus sabedoria para isso, porque é muito bom ganhar almas, queridos. É o que eu mais gosto de fazer, pregar a palavra do Senhor. Eu amo, eu me sinto realizada. E Deus assim se revela de uma forma tão linda. E eu não sou nada, eu sou tão pequena, tão falha, tão pecadora. Porém, no meu coração tem um desejo de ser usada por Ele. Que nós nesses últimos dias, venhamos deixar Deus nos usar para fazer a diferença na terra. Que nós venhamos ser exemplo de verdadeiros cristãos, mas que nós não venhamos ser vergonha por nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a você que ore por mim, porque eu tenho orado pela Igreja de Cristo na terra.
Eu tenho orado pela humanidade, pela igreja de Cristo. E eu sou um grão de mostarda, um grãozinho de areia tão pequeno. Mas se você se juntar comigo nessa missão, nós nos tornaremos um exército poderoso para saquear o inferno e glorificar o nome do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Saquear o inferno, que eu diga, ganhar almas, é tomar almas das mãos de Satanás para salvá-las, para que Deus salve, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Recebe meu abraço, fica com Deus, ora por mim, porque eu tenho orado por você, tá bom, queridos? Que Deus nos guarde, nos ajude a entrar no céu e nos ajude a falar do amor dele para as pessoas que estão sendo atacadas pelo inimigo, e que o Espírito Santo de Deus convença-as que elas precisam do Senhor e elas se rendam aos pés do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Fica com Deus. Até a próxima.